A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. A maioria das pessoas pensa que Martinho Lutero criou a religião protestante. Mas, na verdade, Martinho Lutero morreu como padre. O que ele fez foi a Reforma Protestante, uma tentativa de transformar a religião católica. Agora, a palavra reforma, ela é bem conhecida nossa, porque nós também usamos reformar as coisas. Nós reformamos móveis, reformamos a nossa casa. É uma reforma. Quando usamos o termo reforma, nós podemos fazer uma analogia com aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, quando você vai reformar uma casa, você destrói a casa por completo, coloca ela no chão e refaz essa casa, reconstrói? Você acaba derrubando as colunas? Você destrói também os alicerces dessa casa? Não. Você não destrói os alicerces, nem derruba as colunas da casa. Você modifica algumas coisas nessa casa. E a religião protestante que existe hoje, que é uma tentativa de reforma da religião católica, ela não tem origem nos discípulos nem nos ensinamentos do Salvador, mas na tentativa de reforma da Igreja Católica promovida pelo Martinho Lutero. Martinho Lutero, assim como você, quando reforma uma casa, ele deixou a espinha dorsal, ele deixou os elementos que compõem aquela casa. Ele apenas tirou, tipo uma janela de um lugar para pôr no outro, mudou a pintura de uma parede, trocou uma porta, coisas desse tipo. Por exemplo, no catolicismo, você tem a figura do sacerdote, que é um homem que está entre Deus e o homem, o que é contrário à Escritura. Diz na Escritura que há somente um mediador, há só um caminho. Mas enquanto no catolicismo tem a figura do padre, o sacerdote padre, no protestantismo de hoje ainda tem a figura também do seu sacerdote. Só que ele é chamado de pastor, mas as funções são as mesmas. O padre, ele dirige uma paróquia. O pastor dirige um campo. As denominações ligadas àquela matriz têm as denominações ligadas a nomes de santos naquela paróquia. As denominações do protestantismo, cada uma tem um nome diferente, mas segue a mesma ideologia. O padre tem um ajudante, chama-se sacristão. O pastor tem um ajudante, chama-se diácono. O padre prega de cima do altar. O pastor, ele prega de cima do púlpito. O padre celebra a missa, o que não tem amparo na Escritura. O pastor celebra o culto, que também não tem amparo da Escritura. O padre profere o sermão, que não tem amparo da Escritura. O pastor também profere o sermão, que não tem amparo da Escritura.